Olá, eu sou a professora Sandy Falcão, de Língua Portuguesa, e dando continuidade às aulas de sintaxe do período, neste vídeo nós vamos aprender orações subordinadas. É aqui que o caldo engrossa um pouco, mas como eu sempre digo, é o meu conteúdo preferido, certo? Maravilhoso de se estudar. O período composto por subordinação, ele é composto por uma oração principal e uma oração que vai ser, como eu digo sempre nas aulas, vai ser funcionária da oração principal, certo? Essa oração funcionária da principal, ela é chamada de oração subordinada. Então, eu tenho uma oração principal no período composto por subordinação, que funciona como se fosse a chefe. Junto a ela, eu tenho uma oração que vai ser uma espécie de funcionária da oração principal. Por que funcionária? Porque ela cumprirá uma função. Uma função para quem? Para a chefe, que é a oração principal, certo? E essa função é de quê, Sandy? Ela vai ter função de substantivo, funcionar como um substantivo funciona. É como se aqui eu tivesse 3 setores na minha empresa. Eu tenho o setor do substantivo, o setor do adjetivo. Deixa eu colocar aqui para continuar a nossa metáfora. Isso aqui é o setor. E eu tenho a função de advérbio. Sandy, mas substantivo, adjetivo e advérbio não são funções sintáticas. Isso, não são. Ela vai cumprir o papel que um substantivo cumpre. Então, dentro do setor de adjetivo, eu tenho o cargo de sujeito, eu tenho o cargo de objeto direto, de objeto indireto, de aposto, de complemento nominal, de predicativo do sujeito, certo? Então, eu tenho 6 cargos diferentes dentro do setor dos substantivos. Então, essa oração, ela pode funcionar como sujeito. Ela é o sujeito de quem? Da chefe, que é a oração principal. Ela pode ser o objeto direto de quem? Da chefe, que é a oração principal. Por isso que ela é chamada de oração subordinada. Porque ela trabalha em função da oração principal. Por isso que eu chamei essa oração de oração funcionária, a oração subordinada, certo? Ela pode funcionar também como adjetivo, ou seja, cumprindo um papel de adjunto adnominal da oração principal. E ela pode funcionar como advérbio, ou seja, cumprindo o papel de adjunto adverbial da oração principal. Quando ela é do setor do substantivo, ela é chamada de oração subordinada substantiva. Quando ela trabalha no setor do substantivo. Quando ela é do setor do adjetivo, ela é chamada de oração subordinada adjetiva. E quando ela é do setor do advérbio, chamada de oração subordinada adverbial. Certo? E dependendo, como eu coloquei aqui os cargos do setor do substantivo, aqui eu vou ter 2 cargos, que a gente vai ver mais na frente. Aqui eu vou ter cerca de 10 cargos, mais ou menos. E são justamente esses cargos, ou seja, essa classificação dessas orações, qual é o papel que elas desempenham, o cargo que elas exercem, a função, tá? É justamente esse cargo que dá nome a cada uma dessas orações. Quando ela cumpre o papel de substantivo, ela é uma oração substantiva. Quando ela é do setor do adjetivo, adjetiva, e setor do advérbio, adverbial.
Essas orações substantivas sempre vão ser iniciadas por conjunções subordinativas integrantes. Quais são essas conjunções subordinativas integrantes? O que e o se. As orações adjetivas sempre começam com pronomes relativos. Que é o principal, o qual, as quais, cujo, onde, quem, ok? E as adverbiais são iniciadas por várias outras conjunções, dependendo do valor semântico que ela estabelece com relação à oração principal. Continuando, veja só. O substantivo, no setor do substantivo, como eu falei para vocês, o substantivo ele pode exercer o papel de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo do sujeito e de aposto. Então, vejamos aqui nas frases que estão em preto primeiro, que eu tenho aqui, é fundamental sua participação. O verbo é fundamental. O que é fundamental? Sua participação. Então, sua participação é sujeito desse verbo. Sua participação é fundamental. Se eu transformo esse substantivo em um verbo, sua participação ficaria assim: é fundamental que você participe. O que é fundamental? Que você participe. Então, toda essa oração que está aqui em negrito, ela é sujeito de quem? Da oração principal. Então, ela é uma oração porque se estrutura em torno de um verbo. Está aqui o verbo, participe. Ela é subordinada porque ela trabalha para a oração principal. Por isso que ela é chamada de subordinada. Então, oração porque se estrutura em torno de um verbo, subordinada porque é funcionária da principal, substantivo porque ela trabalha no setor do substantivo. Quem cumpre o papel de sujeito são palavras de valor substantivo, e ela é chamada de subjetiva porque cumpre o papel de sujeito. Então, ela trabalha como o quê? De que você trabalha? Se alguém perguntasse para ela, de que você trabalha? Ah, eu sou o sujeito daquela empresa, daquela oração principal, tá? A minha chefe é essa oração aqui, é fundamental. E eu trabalho como sujeito. É fundamental que você participe. O sujeito também pode desempenhar o papel de objeto direto. Então, veja, permitir sua participação. Quem permite, permite algo. Sua participação é o objeto direto do verbo permitir. Se eu transformo sua participação em uma oração, permitir que você participe. Então, essa oração aqui trabalha para esta aqui como objeto direto. Então, ela é chamada de oração porque se estrutura em torno de um verbo, subordinada porque trabalha para a principal, substantiva porque exerce uma função que cabe ao substantivo, que é a de objeto direto, e objeto direto porque completa o sentido. Essa oração complementa esse verbo permitir. É um verbo transitivo, ou seja, ele pede um complemento. E quem cumpre o papel de complemento é a oração inteira. Então, toda ela é um objeto direto. Por isso, ela é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É o nome completo. Do mesmo jeito acontece com o objeto indireto, gente. Necessitamos de sua participação. Veja. Quem necessita, necessita de algo. É um verbo transitivo que exige um complemento preposicionado. Então, de sua participação é um objeto indireto. Transformando, eu tenho necessitamos de que você participe. Então, ela cumpre o papel de objeto indireto. Ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. A diferença entre as duas é que aqui eu tenho um verbo que é VTI e aqui eu tenho um verbo que é VTD. A diferença entre as duas é a presença da preposição, que é exigida pela regência do verbo, né? O substantivo também pode funcionar como complemento nominal. Veja, tenho necessidade de que você participe. Necessidade é um substantivo
abstrato que pede um complemento e esse complemento é preposicionado. Veja, complemento de verbo, objeto direto e objeto indireto. Complemento de nome é o complemento nominal. Se eu transformar de sua participação, tenho necessidade de sua participação, em uma oração, ficará tenho necessidade de que você participe. Completando toda essa oração aqui, completa o sentido do substantivo necessidade. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. O substantivo também pode funcionar como predicativo do sujeito. Então, veja, meu pedido é verbo de ligação, sua participação. Veja, sua participação é o predicativo desse sujeito, ligado a ele pelo verbo de ligação. Se eu transformo esse predicativo em uma oração, vai ficar meu pedido é que você participe. Então, toda essa oração é o predicativo de meu pedido, que é sujeito. Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E o substantivo também pode funcionar como aposto. Só peço uma coisa, sua participação. Veja, participação, que é o substantivo que nós utilizamos aqui em todos os exemplos, né? Participação é um substantivo. Aqui ele funciona como o núcleo desse aposto. Sua participação é um aposto. Se eu transformar esse aposto em uma oração, ficará só peço uma coisa, que você participe. Então, se sua participação era aposto, que você participe, ou seja, toda essa oração também é aposto da oração principal. Então, mais uma oração funcionária da principal. É uma oração subordinada substantiva apositiva. Vejamos os exemplos. Somos favoráveis a que se mantenha o corpo docente. Aqui eu tenho um verbo. Somos favoráveis a que se mantenha o corpo docente. Eu tenho outro verbo aqui. Portanto, eu tenho duas orações. Essa oração completa o sentido. Ela inicia-se com uma preposição e toda ela completa o sentido desse adjetivo, favoráveis. O termo na sintaxe, o termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo que pede um complemento, porque quem é favorável a algo ou a alguém, é chamado de complemento nominal. Então, toda essa oração aqui, é uma oração, o nome completo, oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Precisamos de que tudo se resolva rapidamente. Verbo, precisamos. Só voltando aqui à frase anterior, somos favoráveis é a oração principal. Precisamos é a oração principal. Precisamos é o verbo. De que tudo se resolva, olha, resolva, verbo, rapidamente. Veja, quem precisa de algo. Esse verbo é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele pede um objeto indireto. E quem é que cumpre esse papel de objeto indireto? De que é que nós precisamos? De tudo isso, de que tudo se resolva rapidamente. Então, toda essa oração é justamente o complemento que esse verbo precisa, é o objeto indireto. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Porque exerce o papel de objeto indireto com relação à oração principal. Alguns professores ensinam dessa forma. Precisamos, e aí eu vou substituir a oração subordinada pela palavra isso. Precisamos disso. Disso é objeto indireto. Então, toda a oração é um objeto indireto. Ou substitui-se por um substantivo. Por exemplo, batata. Precisamos de batata. Batata seria objeto indireto. Então, toda essa oração é o objeto indireto da anterior. Pedi que chegassem logo. Veja, o verbo pedir, quem pede, pede algo. No caso, o que foi pedido? Que chegassem logo. Então, toda essa oração é o objeto direto da anterior.
Por isso, ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O fundamental é que todos estejam presentes. Veja, sujeito, certo? O verbo aqui dessa oração, o fundamental é... O que é fundamental? Não é? O fundamental é o quê? Que todos estejam presentes. Veja, aqui eu tenho um sujeito, um verbo de ligação, e esse termo aqui é um predicativo do sujeito. Toda essa oração funciona como predicativo do sujeito. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. É fundamental que todos estejam presentes. Veja, sempre que a oração começar com é preciso, é fundamental, é bom, convém, geralmente com verbos na terceira pessoa do singular, provavelmente ela será uma oração, a oração seguinte, tá? A oração seguinte provavelmente será uma oração com papel de sujeito dessa aqui. O que é fundamental? Que todos estejam presentes. Então, que todos estejam presentes é o sujeito da oração principal. Por isso, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque cumpre o papel de sujeito da oração principal. As minhas intenções são que tudo se resolva. Veja, aqui eu tenho um sujeito, as minhas intenções são um verbo de ligação, e aqui eu tenho um termo que funciona como predicativo. Se eu dissesse as minhas intenções são a resolução de tudo isso, as minhas intenções são a resolução de tudo isso, transformei num substantivo. Isso daqui seria um predicativo do sujeito. Então, essa oração, que tudo se resolva, é o predicativo do sujeito da oração principal. Tá? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada substantivo, predicativa novamente. Tem certeza de que ele ainda virá? Veja, tem certeza, certeza aqui um substantivo, né, a oração principal. Opa. Aqui eu tenho o meu verbo e aqui eu tenho um substantivo abstrato. Quem tem certeza de algo. Então, esse verbo, esse substantivo, ele pede um complemento, esse complemento é preposicionado. Como é o nome desse termo na sintaxe? Complemento nominal. Então, ele completa toda essa oração aqui. Olha, eu sei que é uma oração porque eu tenho um verbo aqui. Toda essa oração completa o sentido do substantivo certeza. Portanto, é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Assim como a primeira aqui que nós vimos no início. Não concordo com o que fala em palavrões aqui. Quem não concorda com algo. Veja, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se esse é um verbo transitivo indireto, ele precisa de um objeto indireto. Esse papel de objeto indireto é exercido por toda essa oração. Imagine, não concordo com palavrões. Troquei a oração por um substantivo. Não concordo com palavrões. Veja, seria um objeto indireto. Então, toda essa oração, aqui eu tenho a oração principal, e toda essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Ela não se informou se haverá aula. Veja, ela não informou se haverá aula. Ela não informou se haverá aula. Oração principal. E essa daqui cumpre um papel com relação a essa. Por isso que essa é a principal, porque é a chefe, tá? Quem informa, informa algo. Verbo transitivo direto, nesse caso aqui. O que ela não informou? Se haverá aula. Ela não informou o horário. Ela não informou a notícia. Ela não informou o conteúdo da aula. Então, veja, essa oração aqui cumpre o papel de objeto direto. Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O esperado é que ele ainda chegue. Veja, sujeito, verbo de ligação. Então, qual é o termo que vai estar lá, que eu já posso esperar? É o predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, provavelmente aqui virá um predicativo do sujeito. Então, toda essa oração, o esperado é sua chegada, por exemplo. Se eu trocasse essa oração por um substantivo, o esperado é sua chegada. Veja, seria predicativo do sujeito. Isso quer dizer que toda essa oração é uma oração subordinada substantiva predicativa.
Compreendeu-se que amanhã haverá aula. Veja, eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular. Isso já dá uma dica para nós de que provavelmente a oração seguinte é subjetiva. Vamos testar? O que é que compreendeu-se? Que amanhã haverá aula, certo? Então veja, sujeito, certo? Sujeito dessa oração. O que é que foi compreendido, né? Que aqui é voz passiva. O que é que foi compreendido? Que amanhã haverá aula. Então, eu tenho uma oração que cumpre o papel de sujeito da oração principal. Aqui, o esperado é oração principal, falta eu anotar. E aqui, a oração principal. Aqui, oração subordinada substantiva, subjetiva. Convém que todos estudem bastante. Novamente, um verbo na terceira pessoa do singular. Vamos fazer o teste para saber se é realmente subjetiva? O que é que convém? A resposta a isso vai ser o sujeito de convém. O que é que convém? Que todos estudem bastante. Opa, sujeito. Aqui também sujeito, tá? Então aqui, idem. Uma oração subjetiva. Avisamos a seguinte notícia, 2 pontos. Opa, essa pontuaçãozinha aqui me dá uma dica. Será que é um aposto? Avisamos a seguinte notícia, o feriado. Avisamos a seguinte notícia, nosso casamento. Veja, eu estou trocando essa oração por substantivos. Então, veja que eu tenho um aposto. É um termo que explica o que foi dito na oração anterior. Então, oração principal e aqui, oração subordinada substantiva apositiva. Tínhamos esperança de que houvesse aula. Veja, tínhamos esperança de que houvesse aula. Tenho aqui um termo preposicionado de que houvesse aula que completa o sentido do substantivo esperança, substantivo abstrato. O termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato é o complemento nominal. Então, toda essa oração é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Nós vimos nesse vídeo, nessa videoaula, as orações subordinadas e nós vimos que elas cumprem um papel com relação à oração principal, por isso tem esse nome, orações subordinadas. Eu usei aqui a metáfora de uma empresa. A oração principal, ela é como a chefe que contrata as subordinadas para exercerem determinadas funções em determinados setores. Essas orações funcionárias, elas vão se dividir no setor do substantivo, no setor do adjetivo e no setor do advérbio. Nós vimos nesse vídeo as que trabalham no setor do substantivo, ou seja, as subordinadas substantivas. O substantivo pode exercer a função de sujeito, objeto direto e indireto, complemento nominal, aposto e vocativo, ou seja, 6 funções que são desempenhadas no período composto, como nós vimos, por orações. Então, são orações subordinadas substantivas, ou seja, trabalham no setor do substantivo, exercendo funções que são exercidas por um substantivo. No próximo vídeo, nós veremos as orações adjetivas e as orações adverbiais, nos próximos vídeos. Eu sou a professora Sandy Falcão, esse é o EPP Concursos Online. Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.